Continuando então, já que nosso servidor está funcionando, vamos agora criar conexão com o banco de dados, com o MySQL, tá? Você viu que eu fiz algumas pequenas alterações utilizando o Notepad++, né? Aqui está, terei o index utilizando o Notepad++, mas não vamos utilizar o Notepad++ para fazer isso, né? Então, de dentro da pasta do projeto, estou dentro da pasta do projeto aqui, eu vou chamar o seguinte comando, code ponto, tá? Code espaço ponto, e ele vai executar o Visual Code para mim, já com esse projeto aí. Aí está. Então, a partir de agora, né, nós começamos a utilizar o Visual Studio Code, tá bom? Teve uma extensão que eu instalei aqui enquanto eu estava fazendo os meus testes para o PHP, tá? Eu tentei formatar a pasta, o código com o Alt Shift F, tá? Você viu que ele formatou agora, né? Quando eu tentei fazer isso, ele falou que não tinha nada de PHP instalado para fazer isso daí. Aqui nas extensões, eu instalei esse PHP IntelliSense, ó. Ou foi esse PHP esse aqui, tá? Esse IntelliSense ali não está instalado, foi esse aqui, ó, PHP IntelliSense, com esse Pzinho ali, tá bom? Então você pode instalar também essa extensão, tá? O PHP Debug nós instalamos quando configuramos nosso ambiente, né? Você pode instalar esse cara aqui, ó, tá? Para que ele consiga fazer essa formatação do texto, para que ele te ajude também em outras coisas. Quando você clica aqui em cima, aí ele explica para que é que ele serve, tá? Tem uma certa documentação aqui, ele vai te explicar para que é que serve essa extensão. Então, tá aí a dica, pode instalar essa extensão, tá? Para te ajudar a trabalhar com o PHP dentro do Visual Studio Code. Muito bem, então tá aí o nosso index, tá? Depois eu vou colocar aqui alguns comentários para a gente nesse index. Posso até já fazer isso agora. Então, por exemplo, aqui nós temos as variáveis para o request e o response. Então, nós estamos criando essas variáveis aqui, né? Response interface as response e server request interface as request. E a gente utiliza essas variáveis aqui embaixo, olha, tá? Request e response. Muito bem, aqui nós vamos usar esse cara aqui para instanciar o Slim, tá? Esse App Factory. E logo aqui embaixo nós instanciamos o Slim. Esse aqui nós já vimos para que ele serve, né? Ele usa o projeto como subdirectory sem precisar de virtual host. Isso aqui é uma rota inicial padrão para testes e aqui para executar a aplicação. Sem isso, as rotas não vão funcionar, tá? Muito bem, tá aí estão aí os nossos comentários iniciais, né? Vamos colocar aí alguns comentários para você não se perder quando você estiver estudando, tá? Nós vamos agora criar uma nova pasta aqui dentro, chamada src. Dentro da pasta src, nós vamos criar uma pasta config. E dentro da pasta config, nós vamos criar um arquivo db.php. E aqui vai ficar a nossa configuração do banco de dados, tá? Vamos iniciar então com o famoso PHP. Vamos colocar um comentário aqui. Conecta com o MySQL usando PDO, tá? Então eu vou criar uma nova classe, chamar essa classe de banco de dados, tá? E dentro dessa classe nós vamos criar uma função chamada conectar.
Nós vamos ter aqui algumas variáveis iniciais, que são as seguintes, né? Variável privada, chamada dbHost, que é o meu servidor do banco de dados, tá? Então, dbHost vai ser localhost, meu banco de dados está local, instalado na máquina local, tá? Se nós colocarmos isso aqui na nuvem, por exemplo, né, no servidor remoto, podemos apontar para um banco de dados aqui da Amazon, a AWS, e aqui vai ter o caminho lá do servidor. Tá? Mas no momento nós estamos trabalhando com o banco de dados local. dbuser é o nome do meu usuário, também é uma variável privada que só vai ser utilizada aqui dentro, né? O nome do meu usuário é root. E a minha password, dbpass, né? A senha do banco de dados, também é root, foi definida assim quando eu instalei o banco de dados, tá? E o nome do banco de dados é Phoenix. Nós já sabemos que aqui o nome do nosso banco de dados é Phoenix, tá? Esse banco de dados que nós estamos utilizando para o nosso servidor. Muito bem, então vamos implementar agora a nossa função conectar. Lá no manual do PHP, você vai encontrar, né, essa conexão com o PDO, tá? php.net, manual, talvez tenha até em inglês, em português. Pelo visto não tem, ou então é de outra forma, tá? Isso daqui. Mas enfim, nesse link aqui fala sobre essa conexão, tá? Então aqui tem o primeiro exemplo para se conectar com o MySQL. Temos aqui um segundo exemplo para lidar com erros de conexão. Tem um terceiro exemplo aqui para fechar a conexão. Então basta que você informe que a conexão é nula e aí você fecha a conexão, simples assim. Conexão persistente e por aí vai. Tem vários exemplos aqui de como você vai se conectar aí com o MySQL. Vamos pegar esse primeiro aqui e vamos colar aqui, tá? Então aqui no lugar de user seria esse dbuser que nós fizemos. E no lugar de pass seria dbpass. É que ele está reclamando aí, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma string de conexão, tá? Essa string de conexão vai ser isso aqui, ó. Primeiramente, você vai cortar dali e trazer para cá, sendo que aqui no lugar de localhost vai ser this ponto dbhost, tá? E aqui o dbname, né, no lugar de teste vai ser this ponto dbname. Pronto, já temos uma string de conexão que nós podemos utilizar aqui, ó. String conexão. Daí ele reclama aqui do dbuser. Nós temos que colocar um this aqui. Nós estamos trabalhando com variáveis privadas ali em cima, né? This dbuser, this dbpass. E aqui, ó, nós vamos utilizar a variável conexão. E aqui não tem esse dólar, né? Por isso que ele está reclamando também. Não tem dólar aqui. E não tem dólar aqui. Pronto. Então já temos nosso string de conexão. No MySQL vai ser... A string de conexão é com o MySQL, tá? O host vai ser this aqui, dbhost, que é esse primeiro. O nome do banco de dados, dbname, vai ser this, esse carinha aqui, essa classe, ponto dbname, que está aqui, Phoenix, tá? Daí eu inicio a minha conexão aqui, um novo PDO, string conexão, que é essa que eu defini aqui, this dbuser, root, this dbpassword, root também, tá? Vou colocar aqui em cima
o caminho para aquela documentação, você pode consultar se você desejar. Muito bem. Daí logo embaixo aqui, nós vamos utilizar o setAttribute, tá? Que está nesse outro caminho aqui da documentação. Eu vou copiar, vamos dar uma olhada nele. Tá? Então esse setAttribute é um método, né? Você pode chamar ele de forma estática utilizando esse carinha aqui, por exemplo, tá? E ele vai setar um atributo no identificador do banco de dados, tá? Então nós vamos utilizar aqui o atributo para lidar com erros, para capturar as exceções do banco de dados, tá bom? Você pode dar uma lida aqui com calma, tá? Para entender como é que funciona, e tem alguns exemplos aí nesse manual. Nós vamos fazer da seguinte forma. Podemos até pegar aqui, no exemplo 7, tem o que nós queremos, é isso daqui, ó, tá? Para nós conseguirmos lidar aí com erros, capturarmos as exceções, nós vamos pegar esse carinha aí, tá bom? No caso aqui de connection, é conexão, que é o que nós estamos utilizando aqui. E aí, no final aqui, a gente retorna essa conexão, tá? Então tá aí, né? Criamos a nossa classe banco de dados, colocamos aqui as nossas variáveis privadas, criamos a nossa string de conexão e conectamos com o banco de dados aqui. Setamos alguns atributos para lidar com erros, tá? E aqui retornamos a nossa conexão. Então, quando nós utilizarmos, né, esse db.php, nós já vamos poder utilizar queries, fazer as consultas, update, insert, enfim, utilizar os comandos dml e ddl aí do banco de dados, no caso desse banco de dados aqui do MySQL, né? Você pode utilizar outros bancos de dados. Também é só você analisar a documentação do PHP para se conectar aos demais bancos de dados, tá? E você substitui essa classe aqui, né? Esse código para se conectar com o banco de dados que você deseja, tá bom? E o restante da aplicação deve funcionar, tá? Muito bem, para testar se isso aqui está ok, eu vou fazer o seguinte. Aqui no index, depois do autoload, eu vou inserir a conexão com o banco de dados. Então vai ser um require, ver se ele consegue ajudar a gente aqui, né? require.source/config/db.php. Muito bem, vamos chamar o nosso servidor aqui e se ele rodar, pronto, é porque não existe nenhum problema lá naquele db.php, já que eu incluí ele dentro do meu arquivo principal, tá? Importei ele para dentro do meu arquivo principal, chamei o servidor, ele executou o que tinha lá, já se conectou com o MySQL, tá conectado sem nenhum problema, não apareceu nenhum erro aqui, então a nossa conexão com o MySQL já está 100%.